E vamos de react, dessa vez um vídeo da Blanche, ela que é do canal Fixomos, ela fala sobre escrita criativa, os conteúdos muito legais, e é um canal que eu descobri muitos anos atrás, vai ser bem legal falar agora sobre os 5 erros que travam sua escrita. Vamos ver o que ela tem para falar pra gente e farei meus comentários em cima. Vamos lá. Bem-vindo ao Fixomos, eu sou a Blanche e hoje eu vou falar de 5 coisas que você pode estar fazendo que atrapalham a sua produtividade, que te dão bloqueio criativo, que fazem você travar e não conseguir terminar de escrever as suas obras. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um like pro YouTube entender que é legal, se inscreve nesse que é o maior canal de escrita pro Brasil e vamos pro primeiro erro, que é tentar agradar a todos os públicos possíveis. Quando a gente pensa em obra literária, um livro, dentro do mercado, afinal, eu acho que você quer vender o seu livro, você quer que seu livro chegue em leitores, não é qualquer leitor que vai ler todos os livros possíveis. Você mesmo, enquanto leitor, você não lê todos os tipos de livros que existem. Então, no mercado literário, uma coisa muito importante é a gente pensar no público-alvo do nosso livro, do livro que a gente está ali tentando colocar, tentando fazer chegar nos leitores. É a gente pensar em quais leitores esse livro vai chegar. Então, por exemplo, um livro infantil e um livro adulto, obviamente eles têm públicos-alvos diferentes, categorizados por idade. Então você não vai botar num livro infantil coisas que você botaria num livro adulto, você não vai botar coisas num livro adulto que você botaria num livro infantil. Você vai tratar os temas de formas diferentes, você vai criar personagens diferentes, tudo de acordo com a idade do seu público-alvo. Da mesma forma, quando a gente escreve literatura de gênero, a gente também tem um público-alvo. Se você escreve um livro de suspense, seu público-alvo são leitores de suspense, são pessoas que gostam de ler suspense. Se você escreve um livro erótico, seu público-alvo são pessoas que gostam de ler livros eróticos. E esses públicos, eles vão ter expectativas diferentes sobre o que eles querem ver numa obra literária, o que eles querem ver num livro. E é por isso que eu digo que tentar agradar todos os públicos possíveis é impossível, é furada. E talvez isso esteja te impedindo de criar a sua obra da melhor forma possível, de fazer o melhor trabalho possível ali na sua obra. Em vez de pensar em escrever para todo mundo, tenta entender qual é o público-alvo daquilo que você está escrevendo. O segundo erro que pode estar travando. Bom, antes dela falar do segundo erro, meus comentários aqui, o público-alvo, ele é muito comum em trabalhos de marketing, né? Então, sempre que você vai pensar numa campanha, vai lançar um produto, um serviço, tem que entender o seu público-alvo e, mais do que isso, entender a sua persona. Porque o público-alvo, ele é muito genérico, ele tem dados muito abertos, né? Então, faixa etária, região que mora, gênero literário que costuma ler, no caso da literatura. Então, nos dá dados um pouco superficiais. E quando a gente pensa em persona, é uma representação semi-ficcional do seu leitor ideal. Então a gente vai mais a fundo, a gente entende comportamentos imaginando uma pessoa tipo João, a Maria. Então o João, ele tem 22 anos, ele estuda na faculdade fazendo o curso X, ele tem como hábito de leitura, sempre indo e voltando da faculdade de ônibus, ele tira ali 20, 30 minutos de leitura, e é esse momento que ele se concentra para conhecer novas histórias, e ele gosta de ficção histórica, por exemplo. Então você cria-se uma persona, porque você vai imaginar que o livro que você está escrevendo, ele vai agradar ao João, a Maria, né? Esse exemplo super rápido que eu dei aqui, sendo que a construção de uma pessoa é um pouco mais complexa. Mas aí é um porém, que isso não pode ser um impeditivo daquilo que você quer escrever. Então, se você quer escrever uma história sem pensar em quem, vale como um exercício de aprimoramento, um exercício para você destravar a sua escrita, tá? Então, eu acho que sim, concordo naturalmente com a Blanche aqui, que é um erro você não escrever sabendo para quem, até por uma questão mercadológica. Onde que o seu livro vai estar inserido? É infanto-juvenil? É público adulto? É infantil? Então tem que ter isso em mente, mas não que seja um impeditivo de você fazer o seu livro. A sua escrita é acreditar que existe certo e errado na literatura. Eu vou ler algumas perguntas que são exemplos reais que eu já recebi em comentários aqui no canal. Perguntas, dúvidas que se assemelham uma com a outra e eu vou explicar por quê. É errado escrever no tempo presente ao invés do passado? Eu quero saber se é errado escrever um livro sobre pessoas americanas sendo que eu sou brasileira. Eu posso escrever sobre minha vida, mas usando um nome fictício? Todas essas perguntas elas estão colocando uma dúvida entre algo certo e algo errado
na literatura. Então, eu posso fazer isso ou é errado? É certo ou é errado? E essa é uma ideia totalmente que não faz parte da literatura, sabe? É só você ver que cada coisinha dessas que estão sendo perguntadas aqui já foram feitas em vários e vários livros na história da literatura, por autores que não achavam que isso poderia ser errado, mas sim que pensavam, bom, o meu livro, eu posso fazer o que eu quiser no meu livro. Nada é proibido na literatura, a não ser que configure algum crime. É por isso que nas obras literárias tem aquele aviso, né? Essa obra é mera ficção e qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Mas enfim, não tem certo e errado na literatura, você pode fazer o que você quiser, você pode experimentar das formas que você quiser, e uma coisa que pode te ajudar a se livrar dessa impressão de que existem coisas erradas na literatura, opções que você não pode tomar no seu livro, coisas que você está proibido de fazer na sua história. Para você se livrar dessa impressão, eu recomendo que você leia bastante, leia muitos livros, leia livros diferentes do que você está acostumado, para você ver possibilidades, para você ver o que outros autores já fizeram, o que outros autores estão fazendo, porque às vezes eles estão fazendo aquilo que você pensa que você não pode fazer, e você pode sim. Não existe certo e errado na literatura. Não tem certo e errado, mas existem boas práticas, e que eu costumo falar para novos escritores, né? Pessoas que procuram uma opinião, uma ajuda, uma mentoria. É o seguinte, quando você está começando, é interessante você partir de uma metodologia já pré-estabelecida. Existem diversos métodos. Você pode seguir Jornada do Herói, método Snowflake, tem várias metodologias de vários professores, de várias literaturas, e quando você está começando é interessante partir literalmente de um ponto de partida, algo que já foi estabelecido, e aí você vai refinando, vai adaptando e vai encontrando o seu ritmo, vai encontrando aquilo que melhor lhe agrada. Uma das perguntas que fizeram para ela foi: eu posso escrever no tempo presente, sendo que, não sei se era o certo ou mais usual, é no tempo passado? Provavelmente você vai começar a escrever por referências no tempo passado, mas com a sua maturidade de escrita, você vai colocando o tempo presente. Nas minhas obras, inclusive em contos, que são narrativas mais curtas, eu alterno muitas das vezes o tempo passado para o tempo presente, dependendo do ponto de vista, dependendo do ponto de vista do narrador. Eu utilizo muito primeira pessoa para narrar o tempo presente, e aí a gente tem um narrador onisciente para um tempo passado, por exemplo. Então isso varia, mas você vai pegando essas malícias, né, ao longo do tempo. E a última pergunta sobre, posso escrever a minha história, acho que era algo assim, mas com outro nome, a gente chama essa da autoficção, né? Então você se inspira fortemente numa história pessoal, mas no fundo é uma ficção. Ok? A única coisa errada na literatura é plágio. Não copiem os amiguinhos. Mas até tem coisa que você acha que é plágio e não é. Então se liga no vídeo que eu vou botar aqui nos cards pra você saber o que é plágio, que é tipo uma das únicas coisas que você realmente não pode fazer na literatura. Vamos de um próximo react, vou até voltar aqui porque tá no card para eu salvar esse vídeo para um próximo. Aqui nos cards para você saber o que é plágio, que é tipo uma das únicas coisas que você realmente não pode fazer na literatura. Antes da gente ir pro terceiro erro, eu te peço uma ajuda muito simples. Se você tá gostando do vídeo até aqui, deixa um like, que isso ajuda o YouTube a alavancar o canal. E o terceiro erro, que pode estar atrapalhando você a escrever, que pode estar te travando, é escrever algo que você não gosta. Então, por exemplo, às vezes você resolveu escrever um livro com um tema que você nem gosta tanto assim, que não te interessa, não toca a sua alma, mas porque aquilo é o hype, é o que está sendo feito no momento na literatura. Ou um tipo de personagem com características específicas que está sendo muito feito na literatura, está fazendo sucesso, e aí você pensa, vou escrever meu livro assim, ou um tipo de enredo, algum gênero, mas você não realmente gosta daquilo, não é algo que realmente te toca, não é algo que realmente conversa com você. E o problema de você tentar escrever alguma coisa que não vai conversar com você, que não vai te tocar, é que você, no fundo, não quer escrever aquilo. E você vai ficar lá 1, 2 anos escrevendo uma coisa que você não quer escrever. Você não vai se animar, é normal. É igual se você trabalha numa coisa, assim, um trabalho CLT que você nem gosta, você só tá fazendo pelo dinheiro. Você não vai se entregar naquilo, você não vai dar a sua alma, você não vai, às vezes, nem fazer o melhor trabalho possível. Você vai fazer o que precisa pra ganhar seu dinheirinho ali todo mês. Só que na literatura é diferente, porque você não tá ganhando dinheirinho todo mês. Você vai precisar do resultado, da obra final. E como que você vai chegar nessa obra final de um jeito bom? Como
como que você vai conseguir fazer um trabalho bom se você está fazendo uma coisa que você não quer realmente fazer, uma coisa que não está vindo do seu coração. Então, não vale a pena seguir modinha, não vale a pena fazer aquilo que você acha que o mercado quer ou aquilo que você acha que o prêmio literário X quer, se não é o que você quer. Escreva por você, acima de tudo. E aí sim você vai conseguir arrancar de você mesmo o melhor resultado possível. Escrever um livro não é uma trend do TikTok, não é um vídeo de 1 minuto que você faz só pra pegar like, pra hypar e tal. O livro é uma jornada de meses, é uma jornada longa. Imagina você passar 6 meses, 1 ano, escrevendo um livro de um tema que você não quer. Então, um dos primeiros passos que eu recomendo é que você tem que ter uma ideia, tem que ter um catalisador, uma fagulha ali de um tema que você gosta. Porque você tem que escrever daquilo que sai da sua alma. E não importa se esse tema já foi falado várias vezes, se é um tema que já tem 1 milhão de livros. Eu escrevo ficção científica pós-apocalíptica de zumbis. Pô, tem um monte de livro, já falei várias vezes aqui. Eu Sou a Lenda, a gente tem Guerra Mundial Z, Apocalipse Z, The Walking Dead. Tem uma literatura muito vasta, mas é algo que eu gosto de falar, me dá prazer em escrever. Eu tenho que ter prazer escrevendo, sabe? E eu coloco naturalmente os meus detalhes. Os meus zumbis agem de uma forma diferente, os meus personagens, eu tento colocar uma densidade emocional muito maior neles. Então tem que escrever algo que você gosta, que só assim você vai ter uma obra muito legal. Então não importa se tem os livros mais vendidos, os best-sellers maiores falam de tal coisa, você tem que seguir essa onda, porque não faz sentido. Escreva o que você quer, sabe? E a partir disso, você vai conhecer... A gente falou de personas, né? Então, aquilo que você quer escrever vai ser direcionado a alguém, tá? Então, mais um ponto bem legal que a Blanche falou. O quarto erro que te trava a escrever é talvez o mais difícil da gente conseguir se livrar, que é ficar se comparando a outros escritores. Então, às vezes você pensa, eu tenho 30 anos e nunca consegui publicar um livro, e o escritor X, com 25, já conseguiu publicar 5 livros, sabe? Tá numa grande editora e não sei o quê, e eu aqui não consigo terminar de escrever. Ou então, o fulaninho é best-seller e eu não consigo vender os meus livros. O fulaninho conseguiu entrar naquela agência literária que eu sempre quis e eu tô aqui sem conseguir nada. Isso é muito ruim. Primeiro porque você nem sabe como é a vida dessas pessoas. Às vezes as pessoas têm contatos que você não tem, e isso já faz toda a diferença. Às vezes as pessoas tiveram algum tipo de estudo que você não teve. Às vezes as pessoas começaram a escrever mais cedo do que você. Às vezes a pessoa só teve sorte e você não. Às vezes a pessoa tá dentro de um determinado padrão que você não tá, e não te ajuda em nada ficar se comparando com os outros. Principalmente se forem pessoas que tiveram acesso a alguma coisa que você não teve. Até porque às vezes você se compara tanto com os outros que você não consegue nem enxergar o que você mesmo já conquistou. E eu falo isso por experiência própria. Uma coisa que eu literalmente levei pra terapia, sabe? Tipo, você fica, por que fulano consegue e eu não consigo? Sendo que você já conseguiu, às vezes você nem consegue enxergar o que você já conseguiu fazer. Então para de pensar nos outros, pensa em você, pensa no que você pode fazer, pensa em como você pode crescer. E isso leva a gente pro quinto erro. Então, sobre esse ponto, cada jornada é única. Cada escritor tem sua própria jornada. Isso é muito importante. Então, cada um vai se desenvolver de uma forma. Eu considero que eu comecei a escrever e publicar tarde. Meu primeiro livro que eu publiquei, eu tinha 32 anos. Foram 4 anos atrás. Sendo que hoje eu acompanho vários escritores que estão começando a publicar com 18, 20 anos. O meu despertar para a literatura foi tarde. Foi ali quase com 30 anos de idade. Então, cada jornada é única. E no começo eu fiquei me comparando muito, do tipo, eu tenho que escrever rápido, eu tenho que publicar vários livros. É como se fosse uma corrida que eu tenho que estar mais rápido, né, do que os outros que já estão lá na frente, sendo que não tem que ter essa corrida com os outros, né? Não faz sentido. A gente tem tantos autores que foram... que as pessoas descobriram, começaram a ler já na fase da melhor idade. Então, assim, cada jornada é única. O que eu sugiro, nesse caso, se tiver esse incômodo, além do que a Blanche falou de levar para terapia, muito importante também, é acompanhar e trazer para próximo esses autores, sabe, que você admira. Passa a seguir eles, acompanhar os materiais, as publicações, ler os livros, se inspirar e tentar tirar sempre um pouquinho ali de aprendizado de cada um.
Por exemplo, eu tenho o meu podcast literário, que é o Pode Ler e Escrever. Tem episódios publicados aqui no meu canal do podcast, né? E eu tomei isso muito pra mim. Lá em 2021, falei assim, olha, eu quero aprender mais sobre literatura. Eu quero conhecer mais histórias. Eu quero, estar junto com essa galera. Aí eu criei o podcast onde eu converso com escritores de diversos lugares do Brasil e do mundo sobre literatura. E eu aprendo bastante. Então eu uso eles como inspiração e não fico me comparando a eles. Erro, que é você ficar pensando muito em coisas que só podem acontecer depois do livro pronto. E aí você não consegue terminar o livro, você fica travado ali na escrita, porque você fica pensando em como você vai publicar, em como você vai divulgar, em como você vai, mandar para um jornal tal, em quais influenciadores literários você vai contratar para fazer o marketing do seu livro, e você começa a ficar noiado com isso, sendo que não é uma preocupação para agora. A preocupação para agora é terminar de escrever o seu livro. E eu sei que é importante pensar no que vai acontecer depois, em como você vai botar esse livro no mundo, no que você vai fazer com esse livro, mas se você ficar se preocupando muito com isso no momento errado, no momento em que você ainda não pode fazer nada por isso, você vai deixar de se concentrar na produtividade, né? Pra você realmente produzir e terminar de escrever o seu livro, porque é só terminando de escrever o seu livro que você vai abrir caminho para que outras coisas aconteçam. Tenta relaxar, eu sei que é difícil, mas às vezes é o melhor conselho, a melhor coisa que a gente pode fazer é tentar relaxar, respirar um pouquinho e pensar que o primeiro trabalho de um escritor é escrever. Finalizando aqui, eu vou voltar aqui para minha tela para as considerações finais. Então, esse último ponto que a Avalanche falou, que é você não pensar naquelas etapas futuras, né? Na minha metodologia de escrita, que é o 3EPV, que é existir, estruturar, escrever, publicar e vender, são 5 etapas muito bem organizadas, vamos colocar assim. Que aí, enquanto você está, por exemplo, no escrever, você não está pensando no publicar, nem no vender. É etapa por etapa, porque você tem que curtir cada momento. Todas as etapas da criação do projeto livro, elas são importantes. Então você tem que cuidar de cada uma delas, você tem que ter paciência, tem que degustar. E como eu disse mais cedo, escrever o livro é uma jornada longa, que pode levar meses ou anos. Então aproveite cada um desses momentos. Combinado? Se inscreva no canal, curta esse vídeo para mais conteúdos nesse formato. Tem um podcast aqui que é o Pode Ler e Escrever. Eu coloco vídeos, né, sem ser react, que eu falo de técnicas de escrita também. Tem conteúdo bem diversificado aqui. Fique à vontade para curtir todo o material. Estou à disposição. Um abraço. Tchau, tchau.